Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Gisele Reis, do canal aqui, esse canal que eu vos falo, e também meu Instagram é o Gisele Reis. Se você não me conhece, ou se você já me conhece, deve ter visto que eu lancei um livro lá no meu Instagram esses dias. Eu mostrei tudo, falei algumas coisas, tá lá nos destaques, se você tiver interesse de ver, tá nos destaques meu livro, tá? E eu te convido, então, a passar por lá. Mas o que acontece? Também teve pessoas que me perguntaram sobre o meu livro e algumas perguntas que eu resolvi trazer aqui para vocês, tá? Então vamos aqui. O meu livro chama Você Não Precisa Ser Vegano para Me Ler. Eu vou mostrar ele aqui, a capa dele para vocês, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de trás, né? E aí você abre aqui, ele tem uma folha em branco, porque aqui começa então o livro, tá? Dedicatória e tudo mais. Então, é, qual é a história principal do meu livro? Esse livro aqui é um livro que eu fiz para contar para vocês sobre a minha jornada, a minha experiência com o veganismo. É, quando eu comecei sendo vegetariana, quanto tempo eu fui vegetariana e o porquê eu decidi me tornar vegana. Mas também conta a mim um pouco da minha infância, como que foi, o porquê que influenciou que eu sentisse essa vontade de então de ser vegana, de ser vegetariana. E na verdade primeiro eu me iniciei sendo vegetariana. Eu morava na zona rural e morava na roça, né? E assim, eu não tinha conhecimento sobre o que era o vegetarianismo e nem se existia vegetarianismo, tá? Eu só tive a vontade de parar de comer um tipo de carne. Então foi aí que tudo começou. Deixa eu ver mais perguntas. O que torna o meu livro um livro único é que esse livro aqui, diferente de outros livros veganos que vemos por aí, não é só um livro de informações, não é um livro de receitas, é um livro contando um pouco sobre a minha vida, né? Quais foram os desafios, o que eu faço no meu dia a dia, para que o mundo seja um pouco mais sustentável. Então, por isso, você não precisa ser vegano para me ler. Porque aqui eu não estou falando sobre pessoas veganas, eu estou falando sobre uma menina que morava na zona rural, que se decidiu a se tornar vegetariana, que não pensava em ser vegana, e conto também uma experiência com muitas coisas dentro dessa jornada. Também conto aqui coisas informativas que eu fui aprendendo ao longo dos tempos sobre o vegetarianismo e o veganismo que me fizeram continuar, tá? Então, assim, o que é importante saber sobre o vegetarianismo e veganismo quando você quer se tornar. Mas se você também não quer se tornar, gosta de mim e quer ler o meu livro ou tem curiosidade, aqui está um livro ótimo para você, porque eu estou contando aqui um pouco desse processo. Então, eu não estou falando para você seja vegano ou vegetariano. É um livro também baseado em informações científicas. Então, tudo que eu pesquisei ao longo do tempo, tudo que eu pesquisei, tudo que eu sei, tá aqui, tá? Sobre saúde e tudo mais, claro, sempre baseado em profissionais da área da saúde, tá bom? Porque eu sou pedagoga. Então, assim, como pedagoga, eu aprendi muito a pesquisar, a pesquisar. Pedagogo estuda demais. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter, acho não tenho certeza, tudo quando você fala da área de outra pessoa, uma base científica para explicar aquilo que você está falando. Então, esse livro não é um achismo. Esse livro é minha história e fala também de coisas científicas, de pesquisas sérias que foram feitas sobre esse assunto, tá? Mas não é um livro que eu vou ficar estudando pesquisas científicas. Como eu disse, é uma história, é a minha história, tá? Então, o que torna o livro único, eu já falei, para quem o livro é recomendado. O livro é recomendado para pessoas que querem saber sobre o veganismo e o vegetarianismo, pessoas que têm curiosidade sobre esse assunto, porque não é um livro que eu não estou falando para vocês virarem vegano, é para quem tem preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade
e querem sim ter mais informações, tá? Você não precisa necessariamente ser vegetariano ou querer ser para ler o meu livro. É um livro também voltado para quem quer se tornar vegetariano, para quem quer se tornar vegano. Principalmente, esse livro é essencial, porque aqui eu não escondo nada. Eu conto da minha trajetória, então eu comecei na roça. Então, às vezes a pessoa fala, ai, mas eu sou pobre, como eu vou conseguir? Então, aqui mostra como é, entendeu? Porque, assim, tem o mito que para ser vegano ou vegetariano, você tem que ser rico. E, tipo assim, não, 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 sabe? Então, dá para ser vegano, vegetariano, sendo muito saudável e sendo pobre. E aí, o livro é baseado em fatos reais? Sim, é minha história. Como eu disse aqui, é um pouco da minha vida, é um pouco daquilo que eu vivi, do que eu aprendi e que eu tô trazendo para vocês. Então, aqui, né, do livro, que a gente conta um pouco sobre o que fala o livro, fala aqui, né? Embarque numa fascinante narrativa que transcende os limites da alimentação e se torna uma profunda conexão com a essência dos seres vivos. A autora, que sem saber da essência do vegetarianismo, deu início à sua jornada rumo ao veganismo. Então, eu não sabia que existia o vegetarianismo e, claro, que o veganismo veio depois disso. Ao olhar nos olhos de uma vaca, então eu conto por que olhar nos olhos de uma vaca, né? Então tá aqui no livro. Esse livro não é apenas sobre a transição para o veganismo, mas sobre uma descoberta de compaixão que transforma vidas, tá? Então eu vou contar aqui sobre essa minha passagem, mas não é só sobre isso. É como eu me mudei. Como eu mudei? Eu comia muita carne, então eu já falei em outros vídeos aqui. Como eu mudei isso? Como eu vi um mundo diferente? Como que isso abriu na minha cabeça, né? Eu tô falando de mim, da minha história. Não tô falando que você tem que abrir a sua mente, a sua cabeça. É claro que tá tudo aqui, né? Vamos deixar aqui para você comprar, para você ler e ver sobre tudo. Já pensou em escrever uma continuação? Então, primeiro eu tinha lançado um outro livro que era com esse mesmo título aqui, mas era um livro que eu precisei mudar um pouco e complementar ele, entendeu? Então, já tinha uma versão física do meu outro livro que eu não gostei muito. Ah, e tinha uma capa aqui que tinha uma vaquinha, não sei se vocês lembram. Eu já postei sobre isso, sobre esse outro livro. Eu não gostei muito. E quando eu me tornei vegana, porque quando eu comecei a escrever, eu era vegetariana. Quando eu me tornei vegana, eu quis escrever um capítulo. Por que que eu me tornei vegana? O que que aconteceu? Como foi? Então, esse livro já é o 2.0, né? Eu já falo assim, a única versão, tá? Que vocês vão encontrar hoje. Mas, assim, eu não sei, não pretendo, por enquanto, escrever uma nova versão. Mas se as pessoas quiserem saber mais sobre a minha história, por que não? Posso pensar sobre isso. Mas eu tenho, sim, vontade de escrever outros gêneros, outros livros, tá? Ah, já- ah, Sobre você como autora, né? Eu, como autora, estou maravilhosa, feliz, contente demais. Sempre foi meu sonho escrever um livro. Eu não imaginava que seria sobre veganismo. Eu escrevi um pouco quando eu era adolescente. É, Sempre gostei muito de ler, eu morava na roça, então eu lia muito, eu passava os meus dias lendo. Era uma paixão, eu tenho paixão por ler, por estar perto do mato, da natureza, e tava lendo ali sempre. Então na minha casa não tinha internet o tempo todo, era internet de chip, e que na época era bem ruim, né? Não faz tanto tempo assim, mas era bem ruim. Há 4 anos atrás, não, há 5 anos, 6, eu acho, 4, 5 anos, mudou muita coisa. Então, a tecnologia era muito diferente e, e não tinha, entendeu? Então, eu gostava muito de ler e também por gostar de ler, eu gostava muito de escrever. Foi quando eu, então, falei, não, eu quero escrever um livro, um dia eu vou ter um livro meu e tá aí. Então, assim, eu tô muito feliz, muito grata a Deus, a Nossa Senhora, porque eu tenho fé nela também, eu sou católica, por estar aqui e por ter essa oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um livro meu. Isso pra mim é muito especial. Pergunta, hein? O que te esperou escrever este livro? Eu acho que foi ah, pensar que tem pessoas que querem ser, que têm dificuldade ou que não querem ser, mas que têm curiosidade.
e acham que é impossível e gostariam de conhecer mais sobre e de uma forma leve. Então, isso me inspirou. Ou pessoas que são vegetarianas e às vezes desistem por alguma dificuldade que acontece, que passam, e acha que não é saudável, que não é possível por falta de informação. Então, aqui tem uma história de uma pessoa real. Então, isso me inspirou. A mudança de um mundo, porque aqui eu também conto, né? Vou até abrir aqui, tem aqui, ó. Eu falo, ó. Lista de coisas que faço para ajudar a preservar a natureza. Então, tá aqui no sumário, ó. O que fazer, né? Então, você não precisa ser vegano ou vegetariano necessariamente para estar fazendo esse tipo de coisa, preservando a natureza. Mas é claro, se você é vegano ou vegetariano, vegano ainda mais, você consegue ajudar melhor a natureza, porque é ah, o maior destruidor aí, né, da nossa, da nossa natureza, da emissão, né, de gases que contribui ao efeito estufa, é sim ah, a criação de gado, né? Que eu falo aqui também, claro, sempre baseado em pesquisas científicas. Não adianta falar assim, ah, você está falando coisas da sua cabeça. Tá tudo aqui. Então eu deixei todas as referências aqui, tá? Ó, isso tudo de referência. Tem todas as datas que eu acessei esses sites, tá? Não é tirado de Instagram, tá bom? Então, eu acho que me inspirou foi então isso, essa questão de ajudar pessoas que têm curiosidade ou que são e que param no meio do caminho, porque escuta alguém falando alguma coisa, tá? Que é quase, às vezes, quase aconteceu comigo isso. Então, isso me inspirou. Você sempre foi vegana? Não, de forma nenhuma. Eu nunca pensei em ser vegana. Eu não queria ser vegana. Porque eu achava que não era pra mim, que era extremo. E hoje eu vejo que não tem nada de extremismo nisso. Nisso é só um cuidado com a saúde, que é super natural, que tem atletas veganos que são muito bem posicionados, inclusive ganhando pódios aí, né? Em primeiro lugar, competindo com atletas que também não são veganos e que comem carnes, e esses atletas veganos ficam em primeiro lugar. A gente tem muitas notícias, é só entrar no Instagram e pesquisar sobre esses atletas, né? Então, só que eu nunca pensei em ser vegana, tá? Não porque na época eu achava que era extremista, mas hoje eu vejo que é só um estilo de vida, né? Não é uma dieta. É um estilo de vida natural, que segue o fluxo, tá? É claro que é diferente do estilo de vida de todo mundo, você vai ter que se adaptar, mas qual que é o teu objetivo maior? O meu objetivo maior era, então, pelos animais. E hoje eu vejo o quanto isso ajudou na minha saúde e o quanto é bom pra minha saúde, sabe? Só que aos poucos também. Não adianta a gente se forçar. Tem gente que é de um dia pro outro, tem gente que leva em uma jornada e você precisa aprender a não se criticar, tá? Mas também sempre se posicionar, sempre ter uma mentalidade pensadora. Então, para quem o livro é recomendado, já falei, o livro O que você mais gosta de ser autora? Uai, gente, eu gosto de escrever, eu gosto de levar um pouco de mim para as pessoas. Isso é incrível, né? Alguém pode te ler, você nem sabe o que a pessoa tá te lendo e ela tá te lendo, e isso é mágico. É muito feliz mesmo, é uma emoção, uma explosão. É, quais são os seus autores favoritos? Bom, gente, eu gosto muito. Eu gostava muito, assim, tipo, tem vários, mas eu não vou lembrar. Mas eu já li Machado de Assis, gostava. Tem. Qual que é o outro? De Vidas Secas, eu gosto muito daquele livro. É, qual outro? Paulo Freire, Apaixonada. Até tem aqui, né, no meu livro, vou revelar pra vocês, porque isso é muito lindo. Tem aqui, né? Vamos lá, vou abrir aqui. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz.
de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática, Paulo Freire. Porque é exatamente isso. Eu fui diminuindo essa distância do que eu falava entre o que eu fazia. Entendeu? Porque às vezes a gente fala, mas a gente também acaba não fazendo. É a mesma coisa a gente ficar, ai, que dó, que dó, que dó. E tipo assim, tá legal, você cuida bem dos animais ali, você tem essa vontade de ajudar mais. E aí diminuir essa distância é muito legal, né? Diminuir essa distância entre o que a gente diz e o que a gente faz é evolução. A gente está aqui no mundo para evoluir, né? Não se criticar, não se julgar. Então, quando o que você faz quando está escrevendo, gente, eu não passo meus dias escrevendo, eu sou influenciadora, eu gravo muitos vídeos, né, pro meu canal, pro Instagram, para marcas. Então eu não passo meu dia escrevendo, né? Até agora eu não estou escrevendo livro, até tem um livro começado, mas eu não estou escrevendo e não é sobre veganismo. Você acha que o veganismo é a única maneira de viver uma vida ética e sustentável? Pesada essa pergunta. Eu acho que sim, não é a única maneira, mas eu acho que é a melhor maneira e a mais eficaz. Sabendo que os maiores causadores do efeito estufa são a produção de gado. A maior causa de desmatamento é a produção de gado. A violência manipulam toda essa indústria da carne, entendeu? Então, assim, é um ato violento matar. Então, eu acho que assim, você pode fazer o bem para o meio ambiente. Como eu digo aqui no livro, você pode fazer o bem, mesmo não sendo vegano, ou sendo vegetariano, ou não sendo nenhum dos dois. Tem o flexitariano, né, que fica ali entre um e outro, outra hora vai aqui, outra hora vai ali. Mas não é a única maneira, lógico, mas é a maneira mais eficaz. Eu acredito nisso. Quais os principais desafios de ser vegano? Eu acho que o principal desafio de ser vegano é enfrentar a sociedade, porque às vezes a sociedade, tem até uma pesquisa sobre isso, a sociedade te trata com ódio. Eu não tô jogando ódio, eu não ligo se você come carne, eu não ligo se você come, bebe leite e tal. Mas eu vou falar sobre eu, Gisele, o que eu vivo, o que eu acredito. Como você vai falar sobre o que você acredita. E eu vou falar aquilo que eu acredito e vou falar o mal que causa, a violência e não sei o que, tanto quanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E isso é um ataque para quem não quer ouvir. Então, assim, eu não saio falando de veganismo e vegetarianismo para as pessoas. Mas às vezes essas pessoas me cutucam. Tipo, mas a gente tem que comer carne. Mas eu não sei se é tão saudável assim. Porque você come não sei que jeito. Gente, eu me tornei vegetariana e vegana quando eu não era muito pobre. Mas assim, às vezes você vê hoje, eu tinha uma vida normal, assim. Tipo, morava na zona rural, eu tinha tudo, lógico. Caiu minha coisa. Eu tinha tudo, sabe? Eu tinha, claro, alimentação e blá blá blá. Tudo, nossa, a alimentação da zona rural é muito rica, né? Mas a gente tem ordem, não sei o quê. Mas a gente era pobre, então assim, eu não. E outra, não tinha alimentos, por exemplo, igual hoje você vai no mercado, tem uma carne ali de carne moída vegetal, tem um bife vegetal, tem um quibe vegetal, tem um espetinho vegetal, feito de plantas. Não, antigamente não tinha, então você tinha que fazer suas receitas, você tinha que inventar suas receitas. E eu fui dessa época, eu comecei sendo vegetariana nessa época, então falar assim, mas é porque você come não sei o quê. Cara, arroz e feijão e uma vitamina C, começa por aí. Mas e o paladar? Dá pra fazer comidas bem gostosas, hein, gente? Pelo amor de Deus. A comida que eu mais gosto é arroz, feijão e tomate. Eu sou apaixonada. Mas a gente não come isso, tá? Eu tô dizendo para as pessoas que acham que não é possível, entendeu? E beleza. Seguindo aqui. Como podemos tornar o veganismo mais acessível a todos? Eu acredito que tornar o veganismo mais acessível a todos é sim aumentar essa demanda de produtos veganos, aumentar essa demanda de
de restaurantes veganos, de opções veganas, até porque inclui os intolerantes à lactose. Eu sou intolerante à lactose. Tem um capítulo aqui sobre isso. Tem. Então eu tenho um capítulo aqui sobre isso, até foi da versão 2.0 que eu comecei a fazer. Então tem aqui, ó, eu tenho intolerância à lactose. Como é ter intolerância à lactose? Então, ajuda todo mundo, né? Então, aumentar essa demanda, aumentar pessoas que são veganas ou que são intolerantes à lactose, chegam nos lugares e falam, não, eu quero o alimento vegano. Porque o alimento vegano, você vai ter certeza que ali, né, se espera que não tenha nada de leite, se espera que não passou numa indústria que, que, que tenha leite, né? Se espera melhor disso, porque às vezes os traços de leite faz com que o intolerante à lactose. Então, aumentar essa demanda, pedir nos lugares. Eu acho que isso tornaria o veganismo mais acessível, mais assim, né? Que eu digo pra vocês, eu morava na zona rural, então, tipo assim, eu não tinha nem conhecimento do vegetarianismo e nem do veganismo. Os meus exames davam perfeitos, eu nunca tive problema por isso. Então, o que eu acho do ativismo vegano? Ai, gente, quanta pergunta. Eu acho que é legal demais. Super apoio. Apesar do meu livro não ser um ativismo, assim, né? Não é algo invasivo, né? Porque eu acho que às vezes o ativismo ele tem que ser, o ativista ele tem que ser invasivo, ele tem que, não invasivo de forma grosseira, mas ele tem que falar, olha, o boi, o frango, ele é morto, estrangulado, entendeu? O boi não, desculpa. O frango ele é morto, estrangulado, tá? Ou se corta a cabeça dele, ou coisas que eu até mesmo vi, que talvez esteja aqui no meu livro, eu não lembro, mas eu contei sobre morte de animais que eu já vi, ou que, não de forma, tipo assim, tá, gente, não fico falando sobre isso no livro, mas como eu disse, é minha história, eu conto um pouco sobre tudo. É, o frango, ele é colocado muitas vezes, você fica esperando ele morrer ali no chão, né, ele se debate, e muitas vezes quando você vai colocar ele na água fervendo, ele talvez não esteja tão morto, né, tem gente que não espera tanto morrer assim. É, gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Que conselho você daria para alguém que está pensando em se tornar vegano? Se você tem medo, se você acha, você quer muito, mas você não tem ainda ideia do que fazer, compre meu livro, vai te ajudar muito. Segundo, começa devagar. Se você tá com medo, começa devagar. Siga canais, siga pessoas que são veganas, que são vegetarianas, siga receitas, procure informações de médicos, né? Médicos de verdade, não qualquer médico, médicos veganos, tem muitos. Acredite em você, você pode, você consegue, é saudável. E aqui eu falo tudo, tá? Eu te ajudo aqui. É, e eu acho que é isso. Essas foram as perguntas. Espero que vocês comprem meu livro, que vocês gostem do meu livro. Ele está no valor em dólar, tá? Ele está $9, dólar, desculpa, na Amazon. Mas esse valor já é convertido depois para reais quando você vai comprar. Então vai ficar R$ 45. Vai depender do dólar também, né? Mas R$ 45 não vai passar de R$ 56 com frete, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês comprem, que leiam e que me ajudem. E que me contem sobre o que vocês acharam. Beijo!